Gente, siga a Valéria nas redes dela, ela deixou ali pra gente. E agora eu vou chamar a Júlia Carvalho. Se você quer entrar para o mercado da tecnologia, ela vai te passar tudo, como que faz. Oi, Ju, tudo bem? Oi, tudo bem, Carol? Bom dia, pessoal. Me ouvindo Bom, direitinho? tá, tudo certinho. Se você tiver alguma coisa para compartilhar, eu solto aqui para você. Qualquer coisa você pode me Tá chamar que eu bom, estou por aqui. vou Boa compartilhar sorte, aqui para boa você. palestra. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Carol. Então, deixa eu compartilhar aqui e a gente já começa. Chegou aí? Pessoal, bom dia. Prazer, agradeço aí a presença de todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho aí para o crescimento de cada um, né? E contar um pouquinho sobre as oportunidades, como ingressar no mercado. Deixa eu me apresentar, então, para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu sou a Júlia, tenho 24 anos, sou estudante de psicologia. Estou no mercado aí de RH já tem 5 anos. Meu primeiro emprego até hoje foi nessa área. Há um ano, mais ou menos, eu comecei a me dedicar mais para a área de talent, né, de recrutamento e seleção. E estou na DataSite tem 6 meses, com foco aí em recrutamento e seleção de vagas técnicas, né, vagas de tecnologia. É um mercado que vem crescendo bastante, né, então o que mais a gente tem hoje aí são vagas de tecnologia, tá faltando profissional, então, né, por isso que a gente tem tudo isso hoje de eventos para ajudar vocês aí na formação e pensando no futuro aí para a gente ter mais profissional na área. E hoje eu vou contribuir um pouquinho com vocês, né, sobre a minha visão, né, como recrutadora, quanto às oportunidades, como aproveitar bem um processo seletivo, se preparar para um processo seletivo, porque realmente é um momento de preparação, né? Porque a parte técnica vocês já estão fazendo, já estão estudando, então é importante também a gente estudar o processo seletivo, estudar, né, se autoconhecer para conseguir se sair bem aí num processo seletivo, tá? Então, para a gente começar o tema aí da nossa conversa, quero ser contratado na área tech, como me preparar. Eu coloquei aqui, né, nessa primeira apresentação, algumas plataformas que a gente tem hoje de recrutamento e seleção. Nessa era aí que a gente está vivendo, tudo, o acesso é muito fácil, né? Antigamente tinha toda aquela coisa de levar currículo na empresa, de ter que distribuir currículo, e hoje isso não existe mais, né, gente? O currículo físico está praticamente terminado. Faz muito tempo que a gente não imprime um currículo. É bom ter, né? Sempre falo, é legal a gente ter o currículo atualizado, porque a gente ainda utiliza assim. Mas como que eu sei, né? Como eu encontro as vagas, como eu me inscrevo para as vagas. Então, essas são algumas plataformas que existem hoje aí no mercado, né? O LinkedIn hoje, gente, é o básico, é o principal. Eu sou a doida do LinkedIn, então eu fico no LinkedIn ali, igual a gente fica nas outras redes sociais, fica ali o dia inteiro vendo, e assim a gente faz um networking, né? Então isso é muito importante também ali, as conexões que a gente faz no LinkedIn, o que a gente segue no LinkedIn, né? Então hoje todas as empresas estão conectadas, estão postando as vagas ali, né, mantendo contato, então também isso é legal ali, se conectar com recrutadores, se conectar com pessoas ali da área, né, fazer um networking, fazer um contato, para a gente descobrir, e para descobrirem a gente, né, eu como recrutadora, por exemplo, às vezes eu estou num processo e eu lembro de uma pessoa que entrou em contato comigo ali no LinkedIn, eu falei, nossa, eu vou compartilhar com aquela pessoa aquela vaga, não se acanhem quanto a isso, né? Claro, o bom senso, manter um contato legal ali, perguntar, né? Falar que está à disposição. Mas hoje esse contato, esse networking é super importante. E ficar atento nas plataformas, né? É legal, geralmente, já deixar o seu currículo salvo nessas plataformas, né? Entra ali, atualiza o seu perfil, porque a gente consegue ter acesso a banco de talentos, né? Então, às vezes eu estou ali na vaga,
você não se inscreveu naquela vaga, mas você está na minha base, eu faço uma pesquisa, consigo te encontrar. Então, né, para a gente começar falando aí sobre hoje o fácil acesso que a gente tem às vagas e às formas de recrutamento. Então, com toda essa tecnologia, acho que a gente tem que deixar tudo sempre atualizadinho, porque nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu falo bastante sobre o LinkedIn. Deixar o seu LinkedIn bem atualizadinho, com foto, com tudo que você faz ali ou pretende. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre cada etapa disso, tá? Então, eita, aconteceu alguma coisa com o meu slide. Deixa eu ver aqui. Tá bagunçadinho, né? Deixa eu tirar. Eu vou recompartilhar. Eita, não foi ainda. Ju, tenta compartilhar a sua tela, de vez de compartilhar slide. É melhor? Uhum, acredito que sim. Aí você coloca em modo de apresentação, fica na mesma. Deixa eu fechar minhas coisinhas aqui, senão vai aparecer um monte de coisa. Vou colocar aqui. Melhor. Foi? Ainda não abriu aqui. Aí. Foi? Então vamos lá. Agora, aí, tá certinho. Vamos lá, gente. Eu separei esses 3 pontos para a gente conversar, então eu acredito que são os 3 pilares aí, né, para a gente pensar para participar de um processo seletivo. Então, hoje, o primeiro ponto é entender os pré-requisitos e o perfil da vaga. Então, né, decidi me inscrever, decidi buscar vagas, participar de processos seletivos aí, quero entrar no mercado de trabalho, quero migrar de área, né? Hoje em dia aí tem muita gente migrando de carreira, fazendo essa transição para a área tech. Então, a partir disso, acho que primeiro a gente precisa entender o que eu quero, né? E o que são os requisitos da vaga. É óbvio que ontem mesmo eu estava participando de uma mentoria com o pessoal aí, que está com alguns estudantes de analytics, e alguns falaram, mas eu não sei o que eu quero ainda. Eu estou estudando várias ferramentas, várias linguagens, eu ainda não sei no que eu quero focar. É super comum isso, gente. Eu, quando entrei, por exemplo, né, quando comecei aí em RH, um RH super generalista, eu não sabia em qual subsistema de RH eu queria me dedicar. E com o tempo você vai se encontrando, né? Mas é importante você saber o que aquela vaga também espera de você, né? Os pré-requisitos da vaga, o perfil, e ter uma noção clara ali para que área você quer ir. Então, para a gente entender primeiro os requisitos técnicos, né? Então, assim, tem a job description lá, né? A divulgação da vaga. Eu leio direitinho, tentar entender. Até ontem eu vi, né? Tem uma das recrutadoras estava compartilhando com a gente, tem uma pesquisa que fala que as mulheres têm muito mais dificuldade em se inscrever nas vagas porque elas leem os requisitos e se elas não têm todos aqueles requisitos, elas não se inscrevem. Né? Acho que é a nossa mania aí de perfeição um pouquinho que as mulheres têm. Mas, gente, mesmo que você não tenha todos aqueles requisitos, mas tem a maioria, né, se identificou ali com 4, 5 ou mais, se inscreva, né? Porque pode ser que dê certo, pode ser que não dê naquele nível da vaga, mas dê em outro nível, né? Principalmente em posições júnior, a gente coloca ali, claro, os pré-requisitos, mas a gente entende que aquela pessoa está iniciando ainda uma posição júnior, então a gente
precisa ser um pouco maleável, traçar ali como a gente vai desenvolver isso, né? Então, se atentar aos pré-requisitos da vaga, às competências da vaga, principalmente, gente, né, em posições júnior aí, a gente já falando de competência, eu não tenho todas as competências, todos os requisitos técnicos, né? Então, assim, eu sou um júnior, estou começando agora, né? Como que eu vou me destacar se eu ainda não tenho experiência? E muitas vezes não tenho experiência, eu tenho uma experiência recente. Como que eu vou me destacar? Eu vou me destacar com o meu perfil, né? Então, mostrando ali a minha proatividade, mostrando o meu interesse na vaga, o quanto eu pesquisei sobre a empresa, mostrando o meu interesse em me desenvolver, o que eu venho estudando, né? Então, isso, às vezes, eu não estou ali num nível técnico avançado, mas eu estou buscando, eu tenho estudado, né? A gente até aí, vou falar um pouquinho depois para vocês, mas na Data Site que eu estou hoje, a gente tem um programa focado para pessoas que não têm experiência, né? Então, assim, o que a gente avalia, falando como recrutadora? A gente vai avaliar a proatividade daquela pessoa, realmente o perfil e o cultural dela, se tem a ver com a empresa, os valores, né? Então, se é uma pessoa que está realmente estudando, se dedicando, como ele se posiciona numa dinâmica, se né, aquele perfil ali é realmente aderente para a vaga que a gente está procurando, como é o trabalho em grupo. Então, pensar que se você está buscando uma posição júnior, se você é um iniciante, trabalhar e se autoconhecer, né? Então, no que eu sou bom? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que gosto ali de liderar um projeto, enfim, então tentar passar isso para o recrutador, mostrar realmente essas características comportamentais, tá? E o fit cultural, né? Assim, hoje em dia a gente às vezes o pessoal acaba se inscrevendo para várias vagas. Às vezes eu entro em contato, eu falei, eu queria, né, bater um papo com você sobre uma vaga que você se candidatou. E tem gente que fala assim, que vaga, eu me candidatei em tanta vaga. Gente, não saiam assim, distribuindo perfil, distribuindo currículo. Pesquisa sobre a vaga, sobre a empresa, né, se você realmente se identifica. Hoje em dia a gente fala muito sobre cultura, né? Ainda mais depois, assim, nessa era que a gente está de home office, o quanto depois, né, da pandemia a gente está priorizando aí a qualidade de vida, a realização no ambiente de trabalho, estar no ambiente de trabalho confortável, estar com um time legal, com uma empresa que me valoriza. Então, pesquisem sobre isso, sobre as empresas também, né? Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa se identifica com uma pegada, se identifica com um tipo de valor, um tipo de visão da empresa. Então, pesquisem sobre isso, porque às vezes você pode ser, e isso é motivo de reprovação em processo, gente, às vezes você pode ser um cara muito top, tá dominando tudo do técnico, mas a gente vê ali que o perfil daquela pessoa com o que a gente segue na empresa hoje, com valores, enfim, não vai bater, não vai dar certo, não vai seguir o mesmo pensamento com a gente. E às vezes ao contrário também, né? Como por exemplo, nesse programa que a gente tem do Acelera Jovem, a primeira etapa do processo seletivo é a etapa de fit cultural. Né? Então, o primeiro contato que a gente tem, a primeira coisa que a gente avalia é isso, se aquela pessoa tem os valores da empresa, se ela vai tá disposta a se desenvolver. Porque aí a parte técnica, a gente corre atrás, né? A gente vai ajudar ali no desenvolvimento, a pessoa vai estudar, a gente vai montar um plano, uma trilha de carreira para aquela pessoa estudar e correr atrás do desenvolvimento dela. Então, é muito importante, né, estar atento e pesquisar mesmo para se identificar com a cultura. Eu falo que foi um dos motivos que eu vim para a DataSite. Né? Eu estava em outra empresa que eu estava super bem também, super feliz, gostava, fazendo o que eu gosto, estava numa posição legal. E quando eu participei do processo do DataSite, quando eu vi ali, né, desde quando eu li a vaga, vi quais eram os incentivos, enfim, pesquisei um pouco sobre como a empresa estava atuando, eu falei, cara, me identifiquei demais, né? E ali no bate-papo me identifiquei mais ainda. E eu falei para as meninas, eu quero vir porque eu me identifiquei com a empresa, né? Eu quero fazer parte. Então pesquisem isso, porque esse match também vai ajudar muito
né, na hora de participar do processo, na hora de ter o contato ali com o recrutador, tá? Como montar um currículo atraente? Então, eu fui lá, né, pesquisei a vaga, identifiquei, quero participar daquela vaga ali, atendo os requisitos, curti a empresa, vou me inscrever. Primeiro que eu falo para a gente sempre ter um currículo atualizado, tanto ali o currículo em arquivo, né, um Word salvo ali bem da outra era mesmo, como sempre existiu. Não acho que vai deixar de existir, mas a gente ter ali um currículo salvo e o LinkedIn, né? Hoje, como que a gente, recrutador aí, acha os perfis no LinkedIn, né? Enfim, através de pesquisas por palavras-chave, tá? Então, eu pego meu LinkedIn Recruiter lá, eu coloco qual a posição que eu preciso. Então, eu preciso de um analista de dados. E aí, quais são os requisitos, as competências que esse cara precisa ter? Então, eu vou colocar lá, né? Um SQL Server, enfim, eu vou colocar tudo isso certinho lá no LinkedIn e o LinkedIn vai fazer essa busca para mim. Então, qual a importância de ter o perfil atualizado? Vocês vão ver lá naquela área lá, bem no início da bio do LinkedIn, na descrição, bem abaixo do nome. Coloquem palavras-chave lá, tá? Então, não coloca assim, buscando recolocação, transição de carreira. Não é lá que vocês vão colocar isso, tá? Então, assim, lá coloquem palavras-chave do que você pretende atuar. Então, por exemplo, vou colocar lá Power BI, SQL, Python, coloca essas palavras-chave lá naquela descrição, tá? E isso vai ajudar muito a gente na hora da busca, muito o seu perfil se destacar e aparecer entre os primeiros. E na descrição, né, do LinkedIn ali, mantenha atualizado também, né? Então, se você está passando por uma transição de carreira, coloca lá, né? Atuei tanto tempo em tal área, hoje busco uma transição de carreira para a área tal, né? Isso é super importante para a gente entender o momento que você está passando, né? Manter uma foto legal no LinkedIn, isso chama atenção também. Às vezes, falo por mim, gente, às vezes eu abro o LinkedIn, aí não tem foto, aí você vê que o LinkedIn está atualizado, eu nem entro em contato. Às vezes é só mais uma pessoa que fez o LinkedIn e deixou ali de lado, né? Então, falando dessa questão do hunting, né, da caça mesmo de perfil que a gente, recrutador, faz, mantenha o seu perfil atualizado. E quando a gente fala do currículo, né? Porque hoje, se você for, por exemplo, numa candidatura simplificada lá no LinkedIn, você vai ter que anexar o seu currículo. Se você for nessas plataformas, como eu falei lá no início, você vai ter que anexar o seu currículo. Então, tenham sempre o arquivo ali em Word, e aí a gente volta lá no primeiro ponto. Eu analisei quais são os requisitos da vaga, eu tenho aqueles requisitos. Eu vou lá no meu currículo e eu vou tentar adaptar isso para ficar o mais próximo possível da descrição da vaga. Por que isso? Porque, assim, claro, o seu currículo está ali num genérico do que você sabe, mas é muito importante usar essas palavras-chave. Então, eu vou pegar o meu currículo e vou atualizar ele de uma forma que ele fique mais parecido com a descrição da vaga, falando como recrutadora. Eu recebo, por exemplo, a descrição da vaga lá pelo gestor da área, ele me encaminha, né? Então, ainda mais que, gente, eu não sou técnica, agora que eu estou aprendendo todas, né, as linguagens, enfim, essa parte da tecnologia. Então, eu tenho que eu pego a descrição da vaga e eu estudo ela, eu leio ela, eu tento entender, né? Além do alinhamento que eu faço com o gestor do perfil, né? Eu tenho que entender, pelo menos, o mínimo do que aquela vaga está procurando. Então, eu, Júlia, pelo menos, sou muito visual. Então, eu sempre, quando eu vou fazer uma caça ali no LinkedIn, eu tô com a descrição da vaga aqui do meu lado, junto comigo. E aí eu vou bater no olho, nossa, na descrição tem isso, e aí eu vou lá no perfil ver se tem isso também. E no currículo também. Então, tenha um currículo ali, né, em Word para fazer essas atualizações, né, para deixar próximo. Então, se toda vez que eu for me inscrever numa vaga diferente, eu tiver que mexer no meu currículo,
e colocar, façam isso, tá? Não, então, às vezes até porque, vou me inscrever para uma vaga de estágio, ou para uma vaga júnior, ou para uma vaga pleno, os currículos têm que ser diferentes, né? Porque cada descrição tem uma exigência. Então, façam essas atualizações, mas como uma forma de chamar atenção mesmo, captar a gente, né, o recrutador. Então, é uma dica como recrutadora, usem palavras-chave, destaquem o currículo de vocês, tá? Mas aí volta no que eu falei, né? Não tenho experiência, não, como que eu vou colocar lá no meu currículo? Se eu estou buscando meu primeiro emprego, como que eu vou colocar palavras-chave? Coloca o que você está estudando, né? E qual é o seu interesse. Então, o interesse em atuar como um analista de dados júnior, né? Como um estagiário da área tal. Coloca isso lá. E se você já está estudando, deixa de escrito lá o que você está estudando, quais ferramentas você está estudando, tá? Então, isso ajuda muito a gente, né? Até a ganhar tempo no processo. Júlia, pelo menos, sou muito visual. Então, eu sempre bato o olho ali, aquele perfil tá bonitinho, preenchido. Às vezes, até assim, né, acaba eu fazendo contato com o candidato e ele fala, não, mas eu acho que não tem muita ver essa vaga comigo, não. Mas dá pra gente conversar, né, e talvez encaixar essa pessoa em outra vaga, gente. Isso é muito comum também durante o processo. Então, precisa você ter conhecimento do que aquela vaga precisa, do que aquela vaga quer, e você identificar em você o que você consegue atender. E volto a falar, não deixem de se inscrever por não ter um requisito ou outro, né? Se inscreva mesmo assim, porque pode ser que você não se encaixe naquela ali, mas a gente tenha também uma vaga júnior e consiga te encaixar, ou tenha algo parecido ali que a gente consiga, né, entrar em contato. Pelo menos eu faço muito isso, né? Não descarto o candidato só porque eu olhei e falei, não tem muito a ver com essa vaga, não. Eu olho assim, para essa vaga não dá, mas será que não dá para encaixar naquela outra ali que eu abri semana passada? E aí a gente compartilha com o gestor aquele perfil, ou a gente deixa guardadinho ali para futuras oportunidades, tá? Como se preparar para uma entrevista. Então, eu me inscrevi, né, para a vaga, atendi ali os requisitos, o da inscrição, fiz um currículo legal, consegui me destacar, e aí eu fui chamada para a entrevista. Né? A gente, quando se inscreve, fica lá, nossa, tomara que eu seja chamado, mas desesperado. E quando chama, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí entra o desespero, porque eu fui chamada. Como que eu vou participar? O que eu vou falar? E eu não tenho experiência, participo ou não participo? Gente, nesse momento, a insegurança só atrapalha, mas sei que é comum, né? Todo mundo. Mas então, como que eu vou me preparar para a entrevista? Né? Primeira coisa, assim, você tem que se autoconhecer. Né? Então, assim, se você está estudando, se você foi chamado, é porque alguma coisa ali em comum você tem, né? Então, não pense que você não é capaz, ou que, enfim, e nem sempre, gente, a conversa, né, é motivo de desclassificação. Eu, Júlia, e hoje visto muito isso, um período que eu passei, né, do outro lado, como candidata, participando de entrevistas também, está muito desconstruído hoje, né, os processos seletivos. Então, não é mais aquela coisinha quadrada de pergunta e responde. Eu tento deixar o candidato o mais à vontade possível, né? Eu acho que a questão do remoto também acaba facilitando um pouco isso. Acho que o presencial a gente acaba mais nervoso ainda. Mas eu busco deixar o candidato o mais à vontade possível, até mando ali quando eu envio o invite, eu mando como um bate-papo, né? Eu chamo meu candidato falando que eu quero marcar um bate-papo com ele, porque realmente é um momento para a gente se conhecer, né? Então não vai adiantar eu ficar fazendo perguntinhas prontas e ele me responder com respostas prontas, né? Que a gente sabe que é muito comum, né? E qual o seu maior defeito, a sua maior qualidade,
Óbvio que, né, a gente acaba perguntando isso, acaba desenvolvendo isso, mas uma conversa, né? Então, assim, o que é legal eu ter? Eu, como candidato, ter o meu storytelling ali pronto. O que é o storytelling? É a minha história, né? A minha trajetória. Então, estudem a trajetória de vocês, né? E se preparem, nem que tenha que escrever, ensaiar, entender, né, o que eu preciso falar. E, gente, com o tempo, conforme você vai participando de entrevistas, você vai pegando um jeitinho ali de como fazer. Mas para mim isso chama muita atenção, né? Quando eu conheço um candidato e ele sabe o que ele tem para me falar. Às vezes alguns pegam e falam tudo, não preciso nem fazer perguntas, né? Tem alguns que eu falo assim, olha, você me respondeu tudo que eu queria saber, né? As perguntinhas básicas a gente nem precisa. Então, e não fale só do técnico, e também não fale só de você, né? Então, assim, ter a sua trajetória ali pronto, ou então eu estou estudando, não tenho experiência, contar ali o que você vem estudando, né? O que você, onde você quer chegar, né? O que você espera, por que você se inscreveu nessa vaga, né? Assim, eu sempre pergunto para os candidatos, assim, você já conhecia a empresa? Como que você ficou sabendo do nosso processo? Né? Para eu entender também de onde aquela pessoa veio, né? Se foi pelo LinkedIn, enfim, se foi alguma indicação, algum contato. E eu peço para o candidato se apresentar à vontade. Me conta aí o momento que você está passando, quem é você. E isso, assim, tem alguns que já vêm, gente, dá um show, assim, eu conheço o cara e eu falo, nossa, entendi tudo. Então, preparem isso, né? Assim, o que eu venho estudando hoje, o que eu fiz até aqui, qual o momento que eu estou hoje, então, o que, que eu estou buscando, né? Tenham isso claro para vocês mesmos. Ou então, né, igual a gente falou, não sei em que área eu quero atuar, não quero, então, estou buscando oportunidades de entrar na área e me conhecer, né? E me desenvolver no que tiver para mim, eu estou disposto. Então, tenham claro a história de vocês, né? Saber vender o peixe. É basicamente isso, gente. Principalmente se você não tem uma experiência técnica gigantesca ali para vender. E eu falo que assim, pelo menos como aqui o processo na DataSite, por exemplo, como funciona. O nosso primeiro contato, dependendo para vagas técnicas, né, de profissionais, de pessoas que já têm aí experiência, o primeiro contato, a primeira avaliação é com a área técnica. E para as vagas júniores, né, para as vagas do pessoal que não tem experiência, a primeira avaliação é fit cultural. Mas independente do fluxo aí, da sequência, no contato comigo, eu não vou ficar avaliando o técnico, né? Isso quem vai fazer é a área. Mas isso quer dizer que o contato com o RH é o de menos? Não, pelo contrário. Os gestores hoje, pelo menos aqui, graças a Deus, eles têm ouvido a gente, né? Então, igual eu falei lá, às vezes eu tenho um cara que tem um currículo lindo, ele tem todos os requisitos da vaga. E quando eu conheço o cara, eu falo assim, mas esse cara não tem nada a ver com a empresa. E, gente, não gostei da postura, enfim, e a gente reprova. Não vai vir só porque o cara sabe tudo. O cara pode me dar outros tipos de dores de cabeça. E também ao contrário. A gente briga por candidato que a gente conhece e a gente vê que tem potencial. Às vezes, olha, esse cara aqui, ele não vai preencher essa vaga que você está querendo nesse nível. Mas a gente consegue colocar ele em outro nível, colocar ele como um júnior, como um acelera. O que você acha? Porque o cara tem potencial, o cara tá querendo vir, você vê que ele tá empolgado e gosta, se identifica com a empresa. Então, saber vender isso, né? Esse ponto de conexão aqui que eu coloquei, óbvio que além da conexão, né, de eu me preparar ali para o dia da entrevista, para o horário da entrevista, não me atrasar, abrir a câmera, gente, por favor, abram a câmera nas entrevistas. E aí eu coloquei como uma duplicidade ali para entender essa questão de conexão. Tanto em estar conectado ali online, tudo direitinho, garantir, né? Óbvio que imprevistos acontecem,
mas eu estar preparado, mas criar uma conexão ali com o recrutador, sabe? Às vezes tem entrevistas que eu faço que, gente, vira realmente um bate-papo, vira conversa, sabe? Assim, você se identifica com a pessoa. Então, ter esse feeling também, sabe? Eu sei que é normal, fica nervoso, fica ansioso, fica inseguro. Isso é super normal, mas tenta trabalhar na cabeça de vocês que é um bate-papo, né? Aquela pessoa está me conhecendo, né? Isso não vai, óbvio, pode mudar muito a minha vida, porque pode me abrir uma oportunidade, mas se não der certo também, foi mais uma experiência que eu tive ali, foi mais um contato que eu tive, desenvolvi ali, né, a minha entrevista. Então, tenta levar como uma conversa, né? Assim, eu, às vezes, fico super feliz. Tem candidatos que, nossa, dou risada da entrevista, porque a pessoa também te deixa à vontade, né? Então, a gente também quer que vocês sejam receptivos, né? Então, assim, e se vocês estiverem preparados, vocês vão conseguir, né, ter essa postura. Então, se preparar, né? Eu sei, eu conheço a minha história, né? Eu conheço, eu sei qual é o meu conhecimento hoje, eu tenho certeza do que eu estou estudando, eu tenho certeza do que eu estou desempenhando, e ninguém melhor que você para me apresentar isso, né? Então, assim, ter essa postura de ser um pouco mais seguro, ser firme ali e trazer isso como um bate-papo, né? Vender o seu peixe. Pensa que você está vendendo um produto, mas esse produto é você. E você se conhece melhor do que qualquer pessoa. Então, para mim, é muito legal essa questão da conexão que a gente cria ali, né? E se tudo vir a dar certo aí no processo, a gente já tem uma conexão legal ali, né? Para o momento de onboard, para depois que a pessoa está na empresa, a gente vai trabalhar junto, vai ter um contato legal. Então, cria essa conexão com o recrutador, né? Até quando eu falo, às vezes tem pessoas que eu acabo conhecendo, igual, né? Quem acaba criando a conexão ali no LinkedIn anteriormente, né? Manda uma mensagem, Júlia, eu tô passando por um período tal, queria saber mais sobre a empresa, enfim. Às vezes a gente nem tem a vaga ali assim, mas eu acabo conhecendo, vou bater um papo com essa pessoa aqui para entender, né? Assim, dependendo da forma que a pessoa te aborda. E aí, reforço, não sejam aquelas pessoas chatas que ficam lá no LinkedIn. Gente, tem pergunta que não se faz, por exemplo. Às vezes eu recebo pergunta assim, Júlia, eu vi a vaga tal e eu queria saber quais são os requisitos da vaga. Falei, mas se você viu a descrição da vaga, tá tudo escrito lá. Então, eu não faço esse tipo de pergunta. Eu falo para as meninas, eu prefiro que a pessoa seja clara e me chame ali e fale assim, Júlia, eu vi tal vaga e eu tenho muito interesse. Sabe, eu estou passando pelo momento tal, então se você quiser bater um papo, eu estou à disposição. Gente, não tenham medo de fazer isso. O máximo que vocês vão ouvir é um não, né? Ou então, vou avaliar seu perfil e pode ser que não se encaixe. Mas não tem problema nenhum em fazer isso, né? De entrar num contato ali. Às vezes, é até mensagem demais, acabo demorando para responder, mas às vezes eu recebo mensagens desse tipo e aí eu falei, nossa, eu vou olhar esse perfil aqui. Acaba se destacando, né? E a gente vê que a pessoa teve essa iniciativa, você vê que a pessoa quer muito participar e pode ser que dê certo, né? Então, mantenham conexão com o recrutador. Hoje em dia, isso é muito importante para a gente, né? Assim, eu tenho muita dificuldade. Quando eu pego candidato, que é difícil a gente desenrolar a entrevista ali, sabe? Você pega e não sai do lugar, e você faz a pergunta, a pessoa responde no monótono, assim, eu disse, gente, vamos conversar, vamos conhecer, conversa assim, seu amigo. Então, conta para mim aí o que você está fazendo, o que você quer fazer, vamos conversar, porque a gente, né, isso é bom para os dois lados. Tem pessoas que não deram certo na vaga às vezes, mas eu mantive contato ali no LinkedIn e pode ser que no futuro eu lembre daquela pessoa, assim, nossa, acho que hoje aquele cara lá já se desenvolveu, já dá para a gente encaixar ele nessa vaga aqui. Então, façam a diferença, eu acho que é muito isso. Tem candidato que faz a diferença, né? E não é só o técnico que se destaca, né? Então, eu falo isso principalmente para quem está iniciando. Façam a diferença com quem você é, né? Com o comportamento ali
e isso vai ajudar muito no desenrolar do processo, tá? E para a gente finalizar aqui, a parte de tirar dúvidas. Então, gente, o momento eu começo a entrevista assim já. Hoje a gente vai se conhecer, vai ter um papo, e hoje é o dia de você tirar todas as suas dúvidas. Né? Então, por quê? Porque às vezes é o primeiro contato, pode ser que algumas vezes a entrevista ali que eu estou fazendo é a primeira. Então, eu vou explicar para aquela pessoa sobre a vaga, sobre a oportunidade, sobre a empresa. Ou também, às vezes, é a última parte do processo. O cara já fez o técnico, já está aprovado no técnico. E aqui hoje, comigo, é o momento da gente colocar os pontos nos is, falar sobre valores, falar sobre benefícios, enfim. Então, anotem tudo desse momento. Tá, então quando o recrutador está ali falando para você, ó, a vaga, a atuação é tal horário, o pagamento é assim, o valor é tal, né? Os benefícios são esses, quando ele te passar essas informações, anota, tá? Não tenha vergonha de estar ali com o seu... Não, eu gosto de candidato assim. Porque, gente, depois tem gente que fica mandando, mas isso, mas, gente, eu falei tudo isso na entrevista. Então, estejam atentos. Óbvio que em alguns casos acontece, a pessoa estava nervosa, né, e deixou aquilo ali passar, mas por isso, anotem, né, e tirem todas as dúvidas. Júlia, e sobre esse benefício que você falou? Como que funciona isso, né? Se tem uma dúvida sobre a empresa, pergunta sobre a empresa, sobre como funciona, né? Isso para a gente é muito importante também, para estar alinhado, né? E você, muitas das vezes isso, assim, o candidato faz certas perguntas que eu já entendo ali um pouquinho quais são os pontos dele, né? Assim, então, às vezes, ele me pergunta sobre algum benefício, enfim, eu já consigo entender que aquilo ali é importante para ele, né? Então, eu já me atento também, né, de o que é importante para aquela pessoa, qual valor a pessoa dá para aquilo. Então, é realmente uma troca. Gente, eu falo muito isso. Eu aprendo muito também com os candidatos nas entrevistas, não só no técnico, né, porque com esse tempo aí que eu estou na DataSite, com o contato que eu tenho, eu venho aprendendo bastante aí sobre o técnico, mas a gente aprende muito como pessoa também, né, a troca de valores, a troca de sonhos, né? Então, acho que hoje a gente vem vivendo um momento aí, então por isso que eu falo, né? Procure sobre a empresa, porque muitas empresas têm vivido esse momento de humanização, né? A gente, como recrutador, tem tentado levar as coisas cada vez mais leve, cada vez mais humanizado. Então, tentem ser assim também, né? Levar para esse lado aí, além do técnico. Levar para um lado de como pessoas. Somos pessoas nos conhecendo, pessoas trocando ideias, trocando sonhos ali e objetivos. Então, levem assim. E, né, finalizando essa questão do tirar dúvidas, não tenham medo de perguntar. Até depois mesmo, eu sempre deixo o meu contato aberto ali, se quiser tirar alguma dúvida, porque tem dúvida que surge só depois, perguntem, isso mostra muito interesse, tá, de vocês. Para finalizar, vou contar um pouquinho para vocês e mostrar um pouquinho sobre as vagas que a gente tem hoje, sobre, né, a DataSite. Eu deixo aqui o meu LinkedIn também para vocês. Se conectem lá comigo. Eu reposto as vagas diariamente, posto as oportunidades, enfim. E fico super aberta também para quem quiser tirar dúvida. E a gente tem o site aqui da DataSite, tá? Da Solids. Temos o Acelera Jovem também, vou mostrar para vocês um pouquinho. Hoje é um programa que a gente tem para pessoas que querem iniciar no mercado de tecnologia, tá? Então, assim, para você que está vivendo um período de migração de carreira, né, quer migrar aí para a área de tecnologia, ou para você que está estudando, né, está buscando aí a primeira oportunidade, a gente tem o Acelera Jovem. Deixa eu mostrar aqui, eu vou abrir para vocês. Se inscrevam aqui no nosso site, tá? É uma oportunidade realmente para jovens de carreira. Então, não tem idade, gente. Pode ter... na verdade, o início é a partir de 16,
tá? Mas sem limite de idade. Tem pessoal aí de 30, 40, 50, 60 anos. A gente quer pessoas mesmo engajadas, pessoas que querem aprender, que querem se desenvolver, tá? Então, aqui, por exemplo, são algumas das competências que a gente avalia mesmo. Então, criatividade, caráter, boa comunicação, a proatividade que eu falei para vocês, né? Então, hoje existe, gente, está aumentando bastante aí as oportunidades para pessoas que não têm experiência, né? E essa aqui é uma que a gente tem aí na nossa empresa. Então, vocês precisam estar mesmo preparados, né? Foi o que eu falei aqui. Para essas vagas, por exemplo, não tem exigência de nível técnico, tá? Então, pesquisem sobre isso, se preparem e vamos para cima participar de processo, gente. Aqui no site da Solids também a gente tem as nossas vagas, tá? Então, hoje tem vagas de nível júnior, pleno, sênior, diversas vagas aí, é só entrar e se candidatar, tem tudo lá direitinho, tá? Então, como eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão iniciando no mercado, deixa eu barrar a minha. Estão iniciando aí hoje no mercado, desejo boa sorte para vocês, né? Se tiverem qualquer dúvida, quiserem mandar aí no chat, eu fico à disposição. A gente tem um tempinho ainda também, mas se vocês quiserem mandar as dúvidas de vocês quanto ao processo, ou tem alguma dúvida como candidato, fique à vontade aí para perguntar, gente. Mas eu desejo para vocês boa sorte nessa fase, né, de quem está passando aí por entrevistas, por busca de uma oportunidade. Se preparem que vai dar certo. E aí, Carol? Oi, foi incrível uma aula. Anotando aqui para a gente criar conteúdo para Acelera, deixei até o LinkedIn ali para o pessoal. Legal. Ninguém tem nenhuma dúvida, pode mandar que ainda dá tempo. Dúvida não, só tem elogio. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada, Carol, pelo suporte aí. Ju, foi muito bom, muito obrigada, parabéns pela palestra. Obrigada. E é isso, até a próxima. Até. Tem uma perguntinha do Lucas, se é válido para quem mora fora do país. Sim, Lucas, com todas as questões burocráticas aí, né, que a gente tem resolvidas, se a pessoa tiver as condições de resolver a parte burocrática, para a gente não tem problema nenhum, porque a atuação é 100% remota, tá? Então tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Até a próxima. Tchau. Gente, a gente vai fazer uma pausa agora e retorna às 14 horas com a Dani Monteiro. Mais uma palestra sobre como ingressar no mercado de dados. Essa eu acho que é voltada para as mulheres. Isso mesmo. Mulheres, o que vocês precisam saber para entrar na carreira de dados. E a gente volta às 14 horas e às 15 horas tem o nosso sorteio do fone headset da Microsoft. E por enquanto é só isso, espero vocês.